A gente está aqui hoje trazendo como tema principal o ato falho no nosso dia a dia, segundo a psicologia. E como já foi definido aqui pelas nossas convidadas, o ato falho realmente pode ser, né, uma válvula de escape para a gente enfrentar os problemas, porque os problemas estão aí, né, Fátima e Eda? E muitas pessoas acabam, então, assumindo compromissos que sabem que não vão cumprir, assumindo metas que sabem que não vão cumprir. E aí, como é que é isso dentro do ato falho? Bom, as pessoas, pode ser uma tendência do psiquismo assumir algumas coisas que não vai dar conta e já se propondo a não fazê-lo. Mas isso tem mais a ver com a própria irresponsabilidade ou com imaturidade. Tá, então vamos diferenciar. A imaturidade seria uma dificuldade que você teria de concluir o seu desenvolvimento. E o fim do nosso desenvolvimento, tem estudado isso, é tão lindo, o fim do nosso desenvolvimento, o topo do nosso desenvolvimento, ao contrário do que a psicanálise pensou durante muito tempo, não é só o amor. O topo é a gratidão. Jura? Quando você é capaz de ser grato, você está no estágio mais evoluído, né? Veja, os adolescentes, né, eles rompem com os conceitos dos pais, se rebelam, né, e amadurecem e conseguem até diferenciar-se dos conceitos dos pais, mas eles amadurecem quando eles são capazes de ser gratos aos pais. Nós somos capazes de amar, viver num casamento, viver numa relação afetiva, aí chega um determinado momento que pelo próprio desgaste, pela própria convivência, a relação afetiva ela se acomoda. É o famoso desgaste, as crises do casamento, mas quando você entra numa relação de admiração, de gratidão, você está num topo do desenvolvimento, você consegue se reapaixonar de uma forma madura e grata. Mas agora, então, voltando ao ponto inicial, alguns adolescentes de 30, 40, 50 anos, não conseguem assumir responsabilidades. Vocês devem ter pensado em alguém nesse momento, com certeza. Em casa, certamente. Do tio, de alguém você lembrou. Porque nós temos adolescentes que não terminam nunca o seu desenvolvimento, estão de cabelos brancos e não conseguem concluir o seu desenvolvimento. Não conseguem parar no emprego, não conseguem manter um vínculo afetivo estável, troca de namorado, casa, se separa 2, 3, 4 vezes, não conseguem manter relações adultas com os filhos. Isso são pessoas imaturas. O ato falho é uma forma dessas pessoas imaturas ou não expressarem conteúdos inconscientes. O imaturo vai, num determinado momento, morrer de amor, na semana seguinte já esqueceu. O indivíduo jamais amadurecido, mas que não consegue lidar com alguns dos seus impulsos, normalmente impulsos sexuais reprimidos, impulsos agressivos reprimidos, eles acabam saindo por via do ato falho. Por exemplo, uma mãe que é obrigada, aspas, não obrigada, a amar um filho. Mas ela estava assim no topo da sua carreira, veio uma gravidez indesejada, teve que abandonar a carreira, ou teve que fazer um casamento que talvez não fosse exatamente aquilo que ela queria, mas tem todo aquele discurso, lógico que eu amo meu filho, é claro que eu amo meu filho, né? E tem aquela verbalização de um amor que a sociedade espera que ela tenha. Mas, de repente, como o pai do menino que esqueceu o menino no carro, esquece o menino no carro. Pelo amor de Deus, o que você está falando é isso realmente? É uma intenção inconsciente. O pai que esqueceu aquele bebê no carro, que morreu asfixiado. Uma intenção inconsciente. Esse pai fazia terapia, esse pai sabe o que ele fez, por isso que ele não consegue reagir. A mãe... Só que ele não pode ser considerado culpado. Não, isso é um lapso. Não há dolo, não há culpa. É causado por um desejo inconsciente, mas nós não temos acesso a esse desejo. A mãe, por exemplo, coloca o filho numa água quente demais ou fria demais, pune o seu neném, entendeu? De alguma maneira. Ou seja, tem excesso de zelo, um calor de 40 graus e a mãe encapotando o seu neném. É uma forma de punir a criança, é uma forma de punir o pai, tipo assim, passa a rejeitá-lo sexualmente. Isso são expressões do inconsciente. Mas é bom deixar bem claro que isso, assim, nada é porque a pessoa não há quer fazer isso, né, Fátima? Não há dolo, não há intenção.
Por isso que é inconsciente, não há intencionalidade. Mas e aí, pera lá que estão chegando várias perguntas, vamos atender o José de Presidente Prudente, o famoso Zé. Boa tarde, Zé. Oh, minha jovem criança especial. Aí, Zé. Você é aquela que é cheia aqui, ó. Estão aqui as nossas crianças. Mas você é a principal, né? Que você sabe amar, né? Você é aquela que já nasceu assim desde o útero lá da mãe lá, cheia de amor, cheia para expandir o Brasil, entendeu? Ô Zé, obrigado. Zé, você é especial e hoje está sendo especial a programação, né? Você viu? Você é aquela... E, inclusive, parabéns, viu, pelo dia 12, o seu dia, né? Você é aquela criança responsável, viu, Fabi? O nosso dia, graças a Deus que a gente... vai viver 100 anos. Tem alma de criança, né, Zé? E você também, um coração de criança que cabe e aconchega a bondade. É verdade. Você é uma pessoa que a gente conhece, o Zé é fotógrafo, tem uma história linda. E obrigada, viu, Zé, por você estar aqui conosco. Um abraço bem bacana para você. Ô, Fátima, mais uma outra pergunta que foi deixada na produção. A questão da infidelidade no ato falho, como é que ela pode ser discutida? Pois como foi colocado, né, Fabi, existe assim um desejo inconsciente. Então, às vezes a pessoa realmente pensa que superou algumas coisas e não superou. Ali dentro tem mágoas e que de alguma forma isso daí vai emergir. E de repente de uma forma assim, até como... Tipo, dar o troco, mas não querendo dar o troco. Nem diria isso, né? Até mesmo para machucar alguma coisa. Alguma coisa que vai ferir mais ainda. Né? E como a própria Ieda citou, até uma compensação para a própria pessoa. Né? Porque a autoestima da pessoa que passa por tudo isso está muito abalada, né? Então, com tudo isso, para ela mesma, ela voltou à mídia, voltando no caso da nossa Cicarelli. Da Cicarelli, que é um exemplo muito bom, né? Bem recente, né? Que foi super polêmico. Então, ela conseguiu voltar à mídia, ser falado novamente, todo mundo... existe esse lado dela, até uma vingança, como diriam assim, uma vingança saudável, né? Agora, outra questão já deixada ali, as pessoas participando, interagindo conosco, o ato falho na política, pelo amor de Deus. Será que é ato falho mesmo ou eles querem falhar de verdade? Veja, o ato falho, deixa eu voltar no assunto anterior e já pego a questão da política. O ato falho na infidelidade conjugal não está propriamente na infidelidade, que é uma expressão até de imaturidade psíquica. O ato falho na infidelidade está em ser flagrado. Por que você se permite flagrar? Será que tinha culpa? Você queria acabar com esse relacionamento ou você queria definitivamente agredir o parceiro? O que você tem que você se permite flagrar? Essa é a questão da infidelidade, tá? Agora, ato falho na política. Como deve estar os nossos políticos que num determinado momento subiram ao poder num discurso de honestidade, num discurso de aliança com o povo, né, que buscam o voto dos pobres com o dinheiro dos ricos, prometendo proteger um do outro, os pobres dos ricos, chegam no poder e fazem absolutamente o contrário daquilo que haviam se proposto. O discurso é um e a prática é outra. Quais as relações de culpa que esses políticos devem ter? A maioria nenhuma, tá? Mas existe uma grande parcela desses políticos que se permitem flagrar com dólar na cueca, com dossiês, com N improbidades administrativas. Né? Por que eles se permitem flagrar? Porque inconscientemente eles sabem que eles estão pecando, aspas no pecando, que eles estão falhando com aquilo que eles se propuseram a fazer. Propuseram e que as pessoas acreditaram. É uma medida autopunitiva. Tá? O ato falho, ele acerta contas com o seu inconsciente.
Nossa, então a gente está vendo muitas contas serem acertadas, porque os escândalos não se cessam, cada vez são maiores. Agora, aqueles que não sentem culpa simplesmente não são flagrados. Nós tivemos aí um governo anterior, não vou citar nomes, porque a minha proposta aqui não é fazer nenhum... Lógico, nenhuma apologia, Não estou aqui para defender nenhum nem outro, não é a proposta do programa. Mas nós tivemos alguns governos aí onde, assim, desapareceram dinheiro da Sudam e tal, e, assim, não houve um vazar na mídia disso. Ao passo que o Collor, por exemplo, ele agrediu, ele bateu e se propôs a levar. Quais relações de culpa estavam ali envolvidas? Você pode ver que depois disso o Collor deprimiu. Ele fez um processo maníaco, saiu viajando, tal, depois da cassação, depois ele deprimiu profundamente. Deprimiu, agora ele fez um vínculo estável e se reelegeu. Tá? Mas ele estava acertando as contas com o inconsciente dele mesmo. Ele se permitiu ser pego roubando dinheiro para fazer uma cachoeira na casa da Dinda. Ele se permitiu ser pego por pouca coisa. Então, deixa para lá, porque tem tanta coisa maior que a gente está vendo aí. E isso é um ato falho. O ato falho, então, deve não só na política, um acerto mas de contas. É no judiciário, é no judiciário, e o ato falho na programação. Às vezes a gente vai dizer uma coisa e diz outra, às vezes a gente gostaria de dar uma notícia e diz outra. Exatamente. Quantas vezes num velório, gente, ao invés de a gente dizer meus pêsames, a gente fala meus parabéns? Não, isso é verdade. Eu nunca vi. Não, eu já vi muitas vezes. Vocês de casa também viram. Verdade? Vocês viram. Parabéns. Sem querer. Você já fez isso, criança? Não. Mas vocês já viram. Vamos chegar e falar, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? São expressões, assim, é uma tentativa de negar a morte. Neguei, não está acontecendo. Tá. Não. Entendi. Ou então aquela pessoa... Faleceu meu irmão. Quando faleceu seu irmão? Tem uma pessoa amiga minha, né, muito triste, e ela deu os parabéns. Quando faleceu o irmão dela, uma amiga veio e deu os parabéns. Tanto pode ser um processo de negação da perda do seu irmão, ou talvez algum desejo inconsciente dela mesma de que o irmão dela tivesse morrido e que isso seria uma libertação para ela. As causas inconscientes dependem de cada indivíduo, não existe uma regra geral para interpretação. Entendi, porque senão a gente ia pirar, né? Não, já pensou? Não, existe uma interpretação para cada situação. No caso da Cicarelli, não é todo mundo que é pego como a Cicarelli numa situação daquela que quer voltar para a mídia. Existem significados inconscientes pessoais, de interesses próprios.